Hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN. A gente fala sobre o avanço da pandemia pelo nosso país com o infectologista Evaldo Stanislau, que é diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Olá, boa noite, bem-vindo aqui, porque converso sempre com ele, sempre com o Evaldo no podcast e tenho então a alegria de convidá-lo também para conversar comigo aqui no Expresso. Você me ouve bem, Evaldo? Mona Lisa falando. Ouço muito bem, o prazer é meu, Mona Lisa. Boa noite a todos. Vamos lá, preciso muito da sua ajuda. Primeiramente, eu quero ressaltar uma frase sua que diz muito, especialmente sobre esse momento que nós vivemos no nosso país, ao qual eu me referi agora, com a chegada da cepa originária da Índia. Aspas do Evaldo, você disse: primeiro a gente tem que separar as culpas das cepas e as outras culpas. Vamos começar pela sua frase para entender o quão importante é essa separação nesse momento? Pois é. Existe uma música do Chico Buarque, que é aquela Geni, e de repente as cepas viram a Geni da pandemia. E é muito importante a gente dizer que existem outras culpas, e a principal é das próprias pessoas. A questão da circulação excessiva, a questão da aglomeração, a questão do não uso da máscara, e por trás desse entorno, de tudo que diz respeito a pessoas e comportamentos, tudo que não permitiu que as pessoas aderissem às medidas de isolamento. Então, as cepas, elas são um componente virológico e uma parte relevante do problema, mas nem de longe são parte única deste momento que a gente vive na pandemia. Evaldo, estamos vendo aqui nessa edição do Expresso a confirmação agora de casos também em Minas Gerais, confirmação do Ministério da Saúde que o Caio Junqueira trouxe para a gente essa informação que, claro, impacta tanto o número de casos no nosso país, aí a preocupação de governadores e também de autoridades locais, barreiras sanitárias mais rígidas em aeroportos, rodoviárias, enfim, ferrovias, portos. Não há muito o que fazer nesse momento, a não ser prestar atenção de fato na circulação das pessoas, já que a cepa chegou aqui, isso é um fato. É um fato, infelizmente é um fato consumado, ainda não está demonstrada a circulação dentro do nosso território, os casos Sim. até agora que foram reportados são casos importados, mas existem medidas possíveis para que a gente controle essa situação. Se não totalmente é impossível, mas pelo menos parcialmente. Uma das que eu considero mais importantes é a testagem. Sim. Nós precisamos imediatamente aumentar a testagem em todo o território nacional, mas sobretudo nos portos, nas portas de entrada, sejam elas internacionais, no caso de aeroportos e portos, sejam elas as nacionais, no caso das rodoviárias e, eventualmente, as rodovias. Além da testagem em massa, nós precisamos começar a fazer uma triagem clínico-epidemiológica, com a adoção de formulários onde as pessoas possam descrever como estão, com quem estiveram, para onde elas vão, onde vão ficar, e que permitam às autoridades sanitárias mapear o deslocamento dessas pessoas e, eventualmente, ver se elas estão fazendo a quarentena que for recomendada a ela. E, evidentemente, que em situações extremas, a gente precisa considerar até fechar as nossas fronteiras para alguns países, regiões, ou totalmente. Mas a gente espera que com essas outras medidas de controle, testagem em massa, testagem nas portas de entrada, adoção de formulários e, a partir daí, medidas de quarentena, possamos ao menos mitigar essa situação. Mas, Mona Lisa, infelizmente, me parece que, como dizem popularmente, o leite já está derramado, não tem como a gente voltar muito atrás, é lidar agora e reduzir o dano dessa cepa. Sim, é por isso que a gente está aqui, nessa missão difícil, mas que precisa ser feita, trazendo a informação correta, sem versões e sem deturpações, Evaldo, quando você fala, você se refere à testagem em massa nesses locais, aeroportos, portos, rodoviárias, ferrovias, você se refere aos países, especificamente a alguns países como Reino Unido, Índia, África do Sul, onde a gente tem relatos aí de circulação, então, de cepas específicas e mais preocupantes, ou é geral para todo mundo, desembarcando, chegando aqui?
geral para todo mundo. Eu acho que a gente precisa testar tanto nos portos e nas portas de entrada e para todos, como a gente deve testar também na população. Por que isso, Mona Lisa? Quando nós vemos o perfil da transmissão, mais da metade das infecções vem de pessoas assintomáticas. E nós conhecemos também a figura dos superdisseminadores. Estudos recentes publicados demonstram, por exemplo, que entre 100 infectados, 2 apenas seriam responsáveis pela transmissão muito importante da pandemia, porque são superdisseminadores. E, frequentemente, essas pessoas são assintomáticas. Então, se a gente não testar, não vai ter jeito. Testando, nós vamos ter uma ideia do percentual de positividade, portanto, uma ideia muito rápida e muito fidedigna do quanto o vírus está impactando a nossa sociedade, e não vamos fazer como a gente faz hoje. Hoje a gente espera as pessoas ficarem doentes e ocuparem leito de hospital para tomar alguma medida. Se a gente testar mais, a gente vai bloquear nas portas de entrada mais, a gente vai conhecer o perfil da circulação viral na nossa população e vamos poder nos antecipar. E antes que os leitos sejam ocupados em percentuais preocupantes, atuar com as medidas não farmacológicas, uma vez que, infelizmente, vacina é elemento raro no nosso país. Sim, infelizmente, como você disse. Evaldo, nós estamos vendo autoridades, infectologistas, epidemiologistas, muita gente que tem sim a voz da sensatez e do conhecimento, muita gente dizendo que nós estamos à beira de uma terceira onda. E por que eles estão dizendo isso? Pelos fechamentos de algumas cidades, especialmente no estado de São Paulo, né? Me refiro mais aqui. Também, por exemplo, a decisão do governo de São Paulo de adiar um pouco mais, uma maior flexibilização aí nas medidas adotadas no Plano São Paulo e agora a cepa com origem na Índia. Não quero fazer alarmismo, claro que não, mas diante dessa situação e da chegada dessa cepa, que era até bom que você explicasse, o que de fato pode ajudar demais, além da testagem, do uso da máscara, da asepsia das mãos e do distanciamento. Claro, não é hora de fazer festa, não é hora ainda de se reunir, apesar da saudade imensa disso. Então vamos entender, Mona Lisa, o que essa cepa tem aparentemente de especial. Ela seria o Usain Bolt das cepas. Ela é uma campeã em velocidade de disseminação. Se na cepa original, de cada 10 expostos, a gente teria ali cerca de 2 pessoas infectadas, nas cepas, nas variantes de interesse até então conhecidas, nós teríamos aí de cada 10 expostos, 5 ou 6 infectados. Esta parece que tem uma capacidade de disseminação de que cada 10 expostos, nós teremos aí 8, 9 que efetivamente serão infectados. Isso significa que se nós perdermos o controle, nós poderemos ter um grande problema, um número enorme de pessoas doentes ao mesmo tempo, demandando assistência médica e assistência hospitalar e esgotando a nossa capacidade de assistência, que já não é brilhante. Veja que países que fizeram a lição de casa com muita testagem, como é o caso, por exemplo, do Reino Unido, está enfrentando problemas com essa cepa indiana, já em várias regiões do Reino Unido, apresentando um aumento expressivo do número de casos. Então, o que nós podemos fazer é isso que você citou, evitar aglomeração, uso correto da máscara certa, testagem em massa e, urgente, aumentar a vacinação. Sendo que hoje saiu um editorial numa revista científica importante, mostrando que, in vitro, lamentavelmente, experimento feito na China, a nossa Coronavac teve uma resposta aquém do desejado para algumas variantes importantes. Então, é essencial que a gente acelere a vacinação, todas as vacinas possíveis, mas que a gente evite as pessoas ficarem doentes.